Olá, pessoal, tudo bem? Tô aqui tentando, gente, convidar as duas e não estão aparecendo aqui para mim. Espera só um minutinho. Vamos lá. Yara, deixa eu tentar mandar aqui para elas. Iana, vamos ver se vai, né, gente? Vamos ver se elas entram aqui. Ei, Cat! A Ana entrou! Será que a Yara vai entrar, Ana? Eu vou te convidar aqui. Manda uma mensagem para ela dizendo para ela entrar, porque eu acho que só assim eu consigo chamar ela. Ana já tá entrando. Ei, gente, um monte de gente. É o Coronel Gedir, tanta gente, ei, Ana. A Yara entrou. Manda uma solicitação aí, Yara. Eu nunca Bem-vinda, fiz live com Ana. 3 pessoas. Obrigada, tudo bom? Tudo bem, Ah, agora a gente pode fazer, né? Live com 3 pessoas. Deixa eu colocar isso aqui dentro assim. aliás, esse ano eu não fiz live ainda, em 2021. De tão Nem cansada que eu fiquei das eu, lives do ano passado. nem Foram eu. muitas. Convidar. Tô Nossa, tô me olhando convidada. agora. Ixi, tá falando aqui pra mim, Yara, que você tem que ter a versão mais recente do Instagram para conseguir entrar. Talvez você Socorro. precise, talvez você precise atualizar o seu Instagram para eu poder te convidar. Acabei de ver a Será que live do ela. marido da Ana. Teve Ah, uma live familiar hoje. a Yara mandou dois olhinhos, é. Talvez você vá ter que. Porque você precisa ter a versão mais nova do Instagram, Yara. Aqui, ó, não consigo te convidar. Tem que ir lá na loja, se for. Olha, São Domingos da Prata, de Minas. É, um monte Tem de uns gente, homens olha que aqui, né? Eu tô achando isso legal. interessante. Tô achando isso Muitos legal. homens interessados nessa história. Muitos. É um prazer te conhecer, Ana. Que Ih, a gente não tinha honra! se falado antes, né? Só por aqui. Ainda Só pela não, só por mensagem. aqui, às vezes por WhatsApp, né? Uhum. Será que a gente espera a Yara? Você tem o contato dela do WhatsApp? Não tem o WhatsApp dela. Também não tenho. Manda um Um beijo, beijo para gente. todo Pedro mundo. Leopoldo, Campinas, olha isso, gente, que babado. Campinas, A muita Eliana, gente. a Eliana que chegou, que Aqui, foi. ó. Tá. Ela vai atualizar e aí a gente vai começar. Ô, gente, vale a pena esperar. Yara, não é? Quem não Eu conhece a acho. Yara, ela é, assim, simplesmente fantástica também. Oi, meninas. Carol, fazedora de vídeos. Aguentem um pouquinho aí, toma um copo d'água, só pra gente esperar. Jardim São Luís. É, Travou, Marcela, mas já voltou. vão A disponibilizar a gente gravação depois? Se tudo der certo aqui, sim. vai Live ficar mais salvo. esperada da pandemia, não é, meu povo? Nós vamos entender hoje o que Gente, está acontecendo, que quem está casada está querendo descasar, quem está solteira só encontra problema na vida.
Será que somos nós? Eu falei Eliana. eu Ah, falei, e você foi a maior divulgadora dessa live. A Eliana divulgou muito, muito, que muito. Foi super entusiasta legal! desse encontro. Mas é um Super. tema de interesse público, né? Uhum. Uma Eu função acho que social essa live aqui. é uma função social. E a gente, assim, começando a falar um pouquinho antes da Yara entrar, né? Foi uma repercussão muito grande aquele post que você fez. Logo depois daquela situação da Carla, né? Ficar de joelhos Nossa, para o que menino absurdo. lá. E aí muitas mulheres sentiram raiva, mas sentiram raiva por se identificar com aquilo também, né? Exato. A Marcela falou que veio pela É Yara para a gente se isso. apresentar. Se apresenta aí, então, Elis. Nós vamos nos apresentar. A gente está esperando a Yara chegar, Ah, porque ela estava com a versão desatualizada, desatualizada do a Stephanie, homem, igual dor de cabeça. Ela estava com a versão desatualizada do Instagram e aí não estava permitindo a ela fazer live com 3 pessoas. Mas quem está aqui pela Yara, pessoal, a Ana Sharp, ela é um mulherão. Eu vou deixar ela se apresentar. Eu sou jornalista, sou mãe, sou professora também e vou conduzir aqui essa live com elas. Eu convidei essas duas, né, para poder falar hoje sobre será que é possível para uma mulher ter um relacionamento saudável com um homem? Né? Parece uma pergunta assim, muita gente fala, claro que sim, outras, é óbvio que não. Será que é simples a resposta assim, né? A gente está eu, esperando eu, só a Yara chegar. Se apresenta eu aí, amei um Ana. comentário que alguém falou que ia ser a menor live do mundo, que ia durar 1 segundo. É possível uma relação com um homem hétero? Não. Pronto, acabou. Obrigada, gente. Acabou, né? Até Só a que a próxima Ana, live. gente, ela é casada com um homem. Eu sou casada. Ela é casada, então, e aí, né? Querendo E eu saber. fiquei pensando, a hora que chegar esse tema na live, como é que eu vou me explicar? Não tô brincando, mas acho que tem reflexões importantes. Mas sabe o que eu achei mais? Deixa eu me apresentar primeiro, né? Eu sou a Ana, eu sou professora também, sou bailarina, sou atriz, sou artista, enfim, e trabalho e sou do movimento feminista, movimento de mulheres, desde 2002. E aí eu já, enfim, já atuei em frentes organizadas, frentes não organizadas, e hoje eu sou uma das cofundadoras da Causa. Convido vocês para irem lá conhecer o trabalho também, que a gente fala muito sobre educação sexual nessa perspectiva da relação com o... enfim, com tudo que está acontecendo politicamente, como que a educação sexual entra na nossa vida. E aí, eu sou casada. Sou casada, não sou casada com o pai do meu filho, já estou no meu segundo casamento. Enfim, acho que tem umas questões aí para pensar sobre o que é ser casada. Mas o que eu achei mais curioso é que foi isso, né? Quando eu vi o que estava acontecendo no Big Brother com relação a Carla e ao Arthur, eu vi muitos posts de mulheres falando, a Carla é uma trouxa, não sei o quê. E aí eu falei, gente, mas calma. A Yara chegou. Entrei. Chegou! Epa! Obrigado, Elis, obrigado. Obrigada Ai, por ter falado Yara! como, porque senão Gente, realmente. tô emocionada de estar com vocês duas, Ah, gente. Emocionada, Eu suada. também tô, Socorro, vou pegar gente. um paninho. Tô até nervosa que tá do lado da Yara aqui, ó. Tô nervosa. Não é, Ana? Do É, lado da tô Ana nervosa. também. não, é uma honra. Ai, que É uma honra, é lindeza. uma Que honra. lindeza. Mas a Ana estava se apresentando. Deixa ela terminar de se Aham. apresentar e depois Yara se apresenta. Uhum, sim, E aí tava falando sim. isso, né? Porque eu sou casada, né, Yara? Eu vejo os posts da Yara, Uhum, sempre rola umas carapuças, assim. Mas foi muito engraçado porque eu fiz os posts sobre o amor romântico, o relacionamento abusivo, e falando sobre uhum, essa questão estrutural e política e social da função do amor romântico na nossa vida, né? Como uma função de dominação. E uhum. muitas pessoas me escreveram, pessoas que eu conheço, que são minhas amigas, mas seu marido não se incomoda de você escrever essas coisas? Mas o que ele pensa? Você fala tão mal de homem, tão mal de casamento, ele não reclama? E eu falei, caraca, eu tô aqui falando um monte de coisa super importante, as pessoas preocupadas com o que ele tá pensando, né? Ou seja, olha o quanto que a gente tem que avançar nesse debate ainda Uhum. com Demais. relação a tudo isso. Mas é isso, Yara, se apresenta pra gente começar oficialmente. Vou ver se eu acho um fone de ouvido, peraí. Tá.
Tá, eu espero. Não, pode começar a te apresentar. Nossa, Elis, muito. Ah, posso? Tá bom. Pode. Bom, para quem não me conhece, porque vem sempre gente de todos os lados, né? Meu nome é Yara Dupont, eu sou escritora feminista e quem quiser me acompanhar pode acompanhar no @Yara Dupont, aqui no Instagram ou no Facebook, Yara Dupont. E que mais que vocês falaram, gente, para eu ter uma ideia, assim, para eu ir falando Não, só também? começando. Não sou casada, não. Tá, não sou casada. Eu já morei com 2 namorados em épocas diferentes e percebi que morar com homem, pra mim, tá, gente? Pra mim, é muito opressivo. É muito difícil. Então, eu decidi que eu fico na minha casa e eles maravilhosos ficam na casa deles. Então, não sou casada. Que mais, gente, que vocês falaram? Ué, nós começamos a falar assim um pouquinho do que a gente é mesmo. E aí eu estava conversando com o pessoal aqui que o tema da live já gerou assim respostas muito rápidas. A polêmica. A polêmica, que algumas pessoas já diziam assim, ora, óbvio que é possível ter um relacionamento saudável com o homem. E outras pessoas, óbvio que não, impossível, gente. Acabou a live em 1 segundo. E aí, o que eu estava dizendo aqui é que nós vamos fazer uma live que ela é muito mais profunda do que dicas sobre como fazer um relacionamento dar certo, que é o que a gente vê a vida inteira, né? Certo. Então, nós vamos falar, gente, sobre as raízes de muitas coisas, como, por exemplo, a exploração do trabalho feminino. E aí eu gostaria de começar por esse tema. Então, vocês sabiam que o trabalho não remunerado exercido por mulheres representa uma economia 24 vezes maior do que a do Vale do Silício? No Brasil, 11% do PIB, isso é mais que o dobro do setor agropecuário. O nosso trabalho não pago, mulheres do mundo inteiro, equivale a mais de 10 trilhões de dólares por ano. Agora, o que isso tem a ver com a sua exaustão no casamento? Porque toda mulher está exausta no casamento, ou 90%. Ou o que tem a ver com aquele crush mala que você arruma, né? Aqueles mala que todo mundo arruma, ninguém aguenta mais, né? O que tem a ver uma coisa com a outra? Será que tem, assim, uma ligação? Yara, vou começar por você. Nossa, eu não sei nem o que dizer com esses números. Eles são absolutamente, eu acho eles perturbadores. Perturbadores, e eu esqueci de dizer que é do laboratório Think Olga. Think Olga. Sigam lá depois. Desculpa te interromper, só porque eu esqueci a ponte. Eles são maravilhosos. Não, elas são maravilhosas. Elas são... Pois é assustador. É assustador porque a tendência é piorar. Quanto mais a mulher tiver consciência da situação de exploração que ela vive, mais ela resiste e mais explorada ela é. Mas nós temos que nos desconstruir porque eu não vejo mudanças da parte... Eu não vou dizer dos homens, mas assim, quando as pessoas falam que eu falo mal dos homens, eu não falo mal dos homens, eu critico uma estrutura onde eles estão inseridos. Eu não estou falando de fulano e de beltrano, eu estou criticando a estrutura, né? Então, a gente tem que parar para revisar essa estrutura. Então, as mulheres, por exemplo, nós estamos doutrinadas na questão da casa limpa, né? Então, a gente perde muito tempo, sim, por causa da casa limpa. Vamos, então, desconstruir essa ideia do que é uma casa limpa. Mulheres façam básico, dividam básico com os maridos e pronto. Porque senão a gente realmente... Eu vejo as mulheres exaustas, eu fiquei exausta na época, né? Porque é muito complicado. Você bate de frente com o homem em todos os sentidos, é aquela coisa de ter que explicar para ele, né? E de repente também você se vê tentando dobrar um lençol com elástico. Gente, para que eu quero dobrar o tempo que eu perco dobrando o lençol com elástico? Eu quero que ele pegue fogo esse lençol. Então a gente também tem que começar a largar a mão e falar, não, peraí, eu tenho tanto tempo na minha vida, tantas horas por dia, eu preciso pensar em mim, jogar na minha direção essas horas, né? E parar com aquela coisa de, não, eu vou arrumar isso, eu vou arrumar aquilo, tal. Então, eu acho que é mais viável as mulheres recuarem e pararem de carregar tudo nas costas, de falar, não, eu vou deixar tudo brilhando. Não precisa deixar brilhando, gente, não precisa. Eu já fiz essa experiência sociológica de deixar a casa suja porque eu precisava produzir mais. Não morri, até agora tá tudo certo, tá tudo tranquilo, eu vou levando. Então, assim, eu acho que é mais importante as mulheres recuarem do que nós pensarmos que os homens vão entender a carga e dividir a carga. Não
Bom, eu acho que não vão dividir a carga. E também, enfim, acho que a gente tem que pensar na gente mesmo e recuar. Muitos homens devem estar pensando assim, não, eu tô fora disso aí. E mulheres também, porque eu divido, eu faço tudo. E aí eu achei muito engraçado que a Yara uma vez falou assim, mas os homens, geralmente, eles vão parar para lavar a louça e eles vão colocar o celular lá para lavar a louça e vão ver uma série inteira para lavar uma louça. Enquanto isso, a mulher limpou todos os vidros da casa. Sim, O que você pensa sim. sobre isso, Ana? É ajudar na casa para aí o problema? Eu acho que essa relação do ajudar, ela tem sido cada vez mais confrontada, né? Eu faço parte de movimento de mães também, e aí é muito falado, meu marido ajuda com o bebê, como se isso fosse um mérito, como se isso fosse alguma coisa que valesse a pena investir naquele homem, né? Mas eu acho que para essa discussão que você traz para a gente iniciar, eu acho muito importante entender o processo de sociabilização que a gente passa desde pequena, em que a gente é convencida de que o nosso amor se expressa através do cuidado. Então, por exemplo, quando você tem lá uma criança, né, tem um menino e uma menina numa casa, quais são os brinquedos que esse menino vai receber? E não adianta a gente falar, hoje em dia brinquedo não tem gênero, porque a gente está falando de uma bolha privilegiada, muito pequenininha, né? Se a gente falar do Brasil profundo e de como a estrutura se comporta, ainda é dessa forma. Então, quais são os brinquedos dos meninos? São nave espacial, brinquedo de engenheiro, são brinquedos em que colocam eles no mundo público, né? São funções públicas. E quais são os brinquedos das meninas? Tudo que está relacionado à função privada, da casa, do cuidado. Da boneca, da comida, da limpeza, né? A gente vai sendo, o mundo da menina é a casa. E o mundo do menino é o mundo. E aí essa função do cuidado é colocada só sobre nós. Tanto que tem a frase maravilhosa da Silvia Federici, autora do Caliban e a Bruxa e do Ponto Zero da Revolução, que eu indico muito esses dois livros, que ela fala, isso que chamam de amor é trabalho não pago. É uma tecnologia de dominação que a gente é ensinado desde pequeno. Pode ver nossas mães. Eu te amo tanto, eu fiz aqui uma comidinha quentinha pra você. Eu te amo tanto, tá aqui sua roupinha dobradinha. Como se o amor se expressasse através dessas ações do cuidado. E aí eu problematizo um pouco mais a fundo que eu acho que a gente olha para o mundo como ele está. Vou dar um salto aqui no debate só para a gente ir depois voltar, tá bom? Uma coisa que eu falo muito sobre isso, sobre essa relação, né? Os homens, então, são educados para ir para o mundo público, a gente para continuar cuidando do mundo privado. Só que quem que acessa os cargos políticos majoritários públicos são os homens. Pessoas que não têm noção nenhuma de cuidado. Então, o homem que não sabe lavar a própria cueca, ele está à frente de cargos públicos para dirigir uma nação, para cuidar de uma cidade, para cuidar de um estado. A gente desconecta essas duas funções. Então, e aí no mundo em que a gente está caindo aos pedaços, eu sou super a favor do cuidado, mas que esse cuidado seja ensinado para todo mundo. A gente tem agora, por gênero, uma parcela que é obrigada a cuidar do cuidado, uma parcela que não se preocupa com isso, e toda a sobrecarga vai para essa parcela, que são as mulheres, que são sobrecarregadas e que fazem esse trabalho gratuitamente, que nem você trouxe os dados do Think Olga, que a gente representa uma... Se fossem pagar pelo nosso trabalho, o capitalismo quebrava. É importante olhar para o início do capitalismo. Ele se funda, ele precisa da exploração do trabalho de uma parcela da população para que o mundo continue. Então a gente tem que olhar que função é essa, né? E é majoritariamente mulher, né, gente? Exato. Porque eu me separei. Eu era casada com um homem que eu admiro muito e que era desses homens que fazia tudo em casa. Mas mesmo assim eu me sentia absolutamente exausta. E aí, a partir do momento que a gente se separa, quem está do meu lado? Minha mãe e minha irmã. Né? Assim, são mulheres o tempo inteiro colaborando com mulheres. Então, assim, vai para muito mais do que ajudar a lavar um lava a louça, o outro faz a comida. Eu dou banho no menino, né? A coisa é mais profunda, né? A Yara fala muito disso também, né, Yara? Pois é. Eu falo bastante porque a gente está condicionada a dois abismos. O primeiro é o abismo da migalha. Ai, meu Deus, ele lavou uma loucinha. Então palmas, porque tem que parar para aplaudir o homem. Então é aquele desgaste de, o homem vai lá, ele tá tão condicionado a não fazer nada que ele lava 5 pratos, mas ele não viu a panela no fogão. Eu não prestei atenção. O que eu posso fazer? Então aí ele lava 5 pratos e
aí a gente tem que aplaudir, parar tudo. Não, calma, a gente tem que aplaudir. Agora, tem uma coisa que é muito difícil de fazer, e eu luto muito contra isso, que é o seguinte: eu fui ensinada, como as mulheres são socializadas, de que amor é cuidado. Uhum. Se eu não cuido um homem, que amor eu estou expressando? Que amor eu estou dando? E ele também recebeu essa informação. Se ela não for servil, ela não te ama. Uhum. Porque mulher que não é servil, ela tá com a cabeça em outro homem, outra coisa. Então, assim, quando eu comecei, eu sempre fui muito carinhosa com namorados, eu sempre fui de fazer lasanha para namorado, em nhoque mesmo, assim, bem, bem otária. E aí, no momento que eu quebrei essa corda de falar, não quero mais fazer isso, eu virei uma feminista histérica, uma bruxa, ou eu gosto dela, mas eu sei que ela não gosta de mim, porque ela não sacrifica nada. Eu chego na casa dela, ela não esquentou um macarrãozinho, né? Então você vira aquela mulher fria, gelada, porque você não é servil e você não está limpando as botas dele, para não dizer outra coisa. Então, assim, é muito difícil como mulher quebrar isso dentro de você. É muito difícil. É uma luta, porque você, de repente, está apaixonada, gosta do homem, mas você só não quer ficar no lugar de servil, né? Então você fica dançando nesses dois lugares, ou você é servil ou você fica na migalha, porque aí eles chegam com essa conversinha de ai, mas eu tô te ajudando. Não, peraí. Você não é visita e você não é hóspede. Você mora nessa casa e tem as mesmas obrigações do que eu. Se quiser me ajudar, então, pelo amor de Deus, então você vai lá e contrata 10 pessoas para fazer o teu serviço. Mas morar na mesma casa e não lavar panela, não, dá licença. É muito complicado, porque a socialização deles, ela foi exatamente o que a Ana falou. Ela é para fora. Então, eles podem desmontar um foguete da NASA e encontram um defeito, mas não vem uma panela em cima do fogão. A visão deles é muito estranha, sabe? Eles vão lá, desmontam um carro, mas não percebem que o chão do banheiro está imundo. Uhum. Então, é um choque de trens constante, sabe? E para a mulher, eu acho que é muito cansativo. E eu percebi agora, com o meu trabalho nos últimos meses, com a pandemia, as mulheres não aguentam mais. Estão exaustas. Porque o homem saía às 7 da manhã, estão exaustas. Saía às 7 da manhã, voltava às 8 da noite, aí o casal meio que se falava, e no fim de semana era aquela discussão de quem ia faxinar o banheiro e a cozinha. Mas hoje a mulher acorda às 6 da manhã, o homem vai acordar às 11, empurra o home office lá, e fica o dia inteiro no sofá. E a mulher tá ali passando aspirador, trabalhando, dando conta de criança. Então elas começaram a perceber agora o que é o casamento. Porque elas veem o homem o dia inteiro no sofá. E é desesperador, é absolutamente desesperador. E a Yara fala um negócio também, que eu li uma vez, que você disse assim, antigamente a dominação das mulheres no casamento acontecia de outra forma, né? Que era assim, os homens pagavam tudo e as mulheres ficavam em casa ali com a sua liberdade muito privada. Hoje não. Hoje a conta, muitas vezes, é dividida, mas aí acontece um outro problema, que eu vou deixar para vocês falarem qual é. Pode te falar, Yara, depois eu pego. Não, qual que é o problema? Pode ir, Ana, qual que é o problema? Porque eu vejo 1000 problemas, eu sou virginiana, gente. Eu também sou virginiana em tudo. Gente, eu sou uma aquariana no meio de duas virginianas, então. Olha só, o problema, eu vou um passo atrás de novo, acho que tem uma questão muito forte da função do amor romântico nessa estrutura. Né? Então, a conta ela é dividida, mas o trabalho ele não é dividido, ele continua sendo aumentado. Quando a mulher entra nessa divisão da conta, por exemplo, ela não só tem o trabalho agora externo, como ela também tem o trabalho interno. Né? O trabalho financeiro, a divisão financeira, ela existe em alguns casais, a gente tem que sempre fazer esse recorte de classe, raça, todas as questões, mas também o trabalho doméstico ele não é dividido. E tem essa questão muito forte do amor romântico nisso tudo, como a gente é ensinada, né? A gente pode até usar o exemplo da Carla, né? Que tem uma... Qual que é o pressuposto do amor romântico? A anulação da mulher em prol do outro. A gente é ensinada desde pequena a se anular pelo outro, né? Então, por exemplo, desde frases absurdas do tipo, quando você tem um irmão em casa em que a menina é muito mais cobrada de ser compreensiva com o irmão do que vice-versa, e eu digo isso porque eu vivi isso na minha criação, né? O meu irmão pintava e bordava, mas o lado compreensivo era sempre o meu. Eu tinha que entender como ele era, eu tinha que entender que ele era assim. Nunca ouvi minha mãe falar assim, olha, você tem que entender a sua irmã, você tem que entender que ela é uma outra pessoa. Não, esse olhar nunca foi ensinado, né? E tem uma outra função que é
da gente sempre ser ensinada a que a gente precisa encontrar um amor, e a gente acredita nisso, né? Não só a gente acredita que o amor romântico é a nossa maior realização, como a gente acaba desejando esse lugar de cuidar, né? E aí falam assim, mas aí se você não faz, vem a mãe do cara e faz. Mas, cara, a mãe do cara também foi ensinada nesse sistema absurdo. A mãe dele também foi sociabilizada para isso. E aí quando a Yara fala sobre essa relação do homem, quando a mulher para de fazer uma coisa, o homem para de amá-la, eu tenho para mim que o homem, na verdade, eu até escrevi isso, né, Elis? A gente fala, olha que louco, né? Quando a gente está falando de relação homem-mulher, a gente fala de relação heterossexual. Quando a gente está falando de relação entre dois homens, a gente fala relação homoafetiva. A gente não fala relação heteroafetiva. Porque os homens não guardam o afeto dele para as mulheres. O afeto dele está com os brothers, está com os amigos, né? Os homens admiram outros homens, os homens apoiam outros homens, os homens criam pactos de lealdade com outros homens. Com as mulheres não tem heteroafetividade, tem heterossexualidade. As mulheres são vistas como essa mulher para transar, para, enfim, resolver todo o tesão deles e tudo mais, guardam para ela esse lugar do sexo, mas o lugar do afeto não existe relação heteroafetiva, na grande maioria. Né? E aí acho que aí tem um complicador, porque quando a mulher ela para de fazer as funções de casa, o homem não foi ensinado a amar a mulher, a ser heteroafetivo. Ele foi ensinado a encontrar a mulher para casar. Por isso que ele separa a mulher para casar, a mulher para trepar. Qual é a mulher para casar? É a mulher que vai aceitar ocupar esse espaço pré-estabelecido, que o homem foi ensinado a procurar. Ele foi ensinado a procurar uma mulher dócil, que vai fazer os serviços domésticos, que vai cuidar dos filhos dele, vai cuidar dele. Essa é a relação heterossexual. Ele não sabe ser heteroafetivo. Então, quando você está ali numa relação e você para de cumprir esses papéis ou você questiona eles, aí você vira a bruxa feminista louca que tá com que tem umas amigas que estão te levando para o mau caminho, porque você deixa de ter a mulher para casar. E você vira ser, então se você é para trepar, beleza, a gente pode até continuar trepando, mas eu quero outra pessoa aqui fazer essa função social, que ele busca isso. O homem busca isso, o homem não busca o amor, né? Acho muito importante a gente pensar nessa questão do heterossexual e do heteroafetivo. Não existe heteroafetivo, é muito louco. É muito louco isso. Yara, então vamos lá, para a questão da live. Neste mundo machista, né, nessa questão do patriarcado, tudo isso que nos envolve, é possível para uma mulher ter um relacionamento saudável com um homem? Porque eu li num dos seus livros, gente, a Yara tem e-books maravilhosos, tá? Momento merchan aqui para Yara, baratinho, R$15, tá bom demais. Eu li num dos seus livros isso. A coisa mais perigosa para uma mulher hoje é dividir uma casa com um homem. Porque os homens são criados numa cultura machista. Então, por que você acha que o seu é o príncipe encantado? Yara, é possível ter um relacionamento saudável com um homem? Na sua opinião? Não. Não, lamento dizer isso, assim, debaixo da minha perspectiva, não. E eu vou te falar, eu vou te responder apenas com um argumento. Por que não é possível ter um relacionamento saudável com um homem? Porque nós somos 3 mulheres aqui nos fazendo essa pergunta. Eles não se fazem essa pergunta. Esse é o problema. Então, de novo, estamos naquela situação de até onde eu posso ir para melhorar isso. Mas o outro lado não está preocupado em melhorar nada. Então, como é que eu posso avançar? Né? Porque a gente entra com um conflito que é o seguinte: vamos continuar lutando pelos nossos direitos, e direitos laborais, e questão de salários, tudo bem. Então, se eu amanhã estou num cargo de chefia, o homem ele é obrigado legalmente a aceitar que eu estou no cargo de chefia. Então ele vai recuar, porque eu sou chefe, certo? Mas ele não vai recuar dentro de casa. Então o que me preocupa é que eu não vejo os homens preocupados, né? Agora, eu não vejo eles pensando como melhorar. A gente não tem mais a desculpa da ignorância. A gente tem que ter muito claro isso. Então, por exemplo, os homens sabem que nós estamos em um sistema patriarcal. Eles sabem que é uma sociedade machista e eles sabem que a presença deles nos oprime. Eles sabem que é assustador caminhar na rua como mulher com um homem atrás de você. Eles sabem disso, eles não são idiotas. Mas a minha pergunta é, o que eles estão fazendo para melhorar isso? Cadê a preocupação deles em falar, gente, vamos parar com isso? Não é saudável, sabe? Elas estão acuadas, estão assustadas. Isso aqui não pode continuar como sociedade. Eu não vejo essa revolta neles. Eu acompanho grupos de homens, de masculinos para cá, masculinos para lá, e isso me assusta muito, porque eu não vejo em nenhum lugar
eles parando e se perguntando, porque a realidade é o seguinte, eles são os opressores. Né? Então a gente vai voltar para aquela... mas aí tem uma questão histórica. Num ponto de vista histórico, nenhum opressor abriu mão dos direitos. Nenhum opressor falou, gente, tá feio, vou parar com isso. Foi o oprimido que foi lá e derrubou a parede. Ok, é verdade. Mas como a gente vai derrubar a parede sozinha no relacionamento? A gente derruba a parede, sim, no trabalho, no ambiente de universitário, a gente derruba a parede, porque a gente consegue derrubar. Mas como é que você, com um homem na tua casa, você derruba essa parede e fala para ele, assuma que você é um opressor, assuma que atitudes tuas me magoam, me machucam, me diminuem, e a gente começa a conversar a partir dali. Mas como é que eu posso ter um relacionamento saudável com alguém que não está nem aí, que não pensou e que não sabe como, não quer saber o que tão assustador é ser mulher nesse mundo? Sim. Eles não querem saber. Então, o que a gente faz? Como é que eu posso ter um relacionamento saudável? Eu digo que não pela má vontade deles, tá? Não pelas mulheres. As mulheres fariam qualquer coisa, fazem e continuam lutando. Mas eu vejo deles, eu não vejo uma ação, eu não vejo um movimento, eu te falo de músicas, eu te falo de filmes, eu não vejo nenhum movimento social dos homens dizendo, gente, vamos parar com esse negócio porque tá muito ruim para elas. Então, é esse ponto que me desanima. Fora que tem outro argumento rapidinho, que é o fato de que cada dia mais a pornografia, ela fecha o diálogo. Né? A pornografia, ela vai avançando em meninos de 10 anos, 11 anos, 12 anos. Aí, quando ele chega com 16, você não consegue convencer ele mentalmente de que a mulher é um ser humano. Uhum. Então, assim, a gente realmente está na parede. Enquanto eles não pararem e se perguntarem o que nós podemos fazer para transformar a sociedade, porque nossas filhas, nossas mães, nossas irmãs, nossas mulheres estão na parede, a gente não tem como ter um relacionamento saudável. E a gente consegue avançar, isso, como você disse, em vários campos, né? A gente está conseguindo quebrar barreiras em vários campos, mas a gente cai no amor romântico. A gente cai na ideia do casamento. A pessoa, às vezes, ela está casada com o casamento, não com o marido, né? Ela quer manter, é o sonho. Por que, Ana, na sua opinião, o casamento, a relação romântica, é um braço, então, do patriarcado para nos segurar mesmo? Totalmente. Eu queria só fazer um convite para quem está assistindo a live, gente. Eu estou acompanhando aqui os comentários e tem alguns homens causando. O meu convite não, façam o que vocês quiserem, mas o meu convite é, vamos ignorar esses caras, entendeu? Porque tem, assim, ignora, porque é isso, olha o desespero, né? Os caras estão vindo aqui, alguém escreveu, os homens têm seu valor. A questão é que eu acho importante, alguém escreveu aí, porque está muito rápido, tem muitos comentários, o pessoal é político, né? Essa frase, o pessoal é político. E de fato é. As relações nossas dentro de casa, quando a Yara fala que fora a gente consegue quebrar uma série de coisas e dentro isso não acontece, é porque a gente está falando de uma estrutura e a gente tem que sempre lembrar do que a gente está falando da relação público e privada o tempo todo. E quando a gente está falando de casamento, é muito louco, porque é uma função pública e também tem uma esfera privada. É uma instituição que atravessa as duas coisas. Né? Então, olhar para essa construção do amor romântico que vem desde a infância, né? Do que significa se apaixonar, do que significa a monogamia, do que significa esse sonho, né? Então, assim, às vezes a gente vê e fala assim, nossa, eu sonho em casar e ter filho. Mas qual é a questão? Eu vou explicar. Eu vi um comentário aqui do Fernando, que eu vou explicar só porque eu acho importante, não é porque eu quero responder este homem. Quando a gente está discutindo estrutura, a gente está discutindo generalização, sim. Não tem como a gente discutir estrutura sem generalizar. Porque a estrutura é algo que é complexo, que é maior e que é exterior aos indivíduos. É claro que eu não conheço todos os homens do mundo, eu não conheço todas as mulheres do mundo, mas eu consigo estudar, analisar e criticar uma estrutura que conduz as coisas para serem de tal jeito. É óbvio que existem exceções, óbvio. Existem diferenças, óbvio. Só que aqui a gente está falando de estrutura, a gente não está pessoalizando a discussão. Então, quando os homens levam para o pessoal, na verdade só fala, gente, realmente as pessoas não conseguem se descolar do próprio umbigo e olhar para a estrutura. Então, eu convido os homens que estão assistindo a ouvirem e tentarem imaginar que a gente está falando de estrutura. E se você está se incomodando, a gente está falando sim de você.
né? Se você está se incomodando, é de você mesmo que a gente está falando. Por quê? Porque a estrutura faz com que mulheres e homens tenham papéis definidos. Então, quando a Yara fala, a gente consegue mudar empresas, mudar às vezes panoramas políticos, mas dentro de casa isso não acontece, é porque muitos homens acreditam que o machismo, ou as pessoas brancas acreditam que o racismo são sentimentos, são atitudes individuais ligadas ao caráter. Quando, na verdade, a gente está falando da construção da subjetividade ligada a uma estrutura social e política que é muito maior do que todos nós. A gente reproduz esses lugares. Então, não é possível ter uma relação saudável com o homem, sobretudo, e eu vou falar agora de um outro exemplo, eu quero que vocês ouçam com muitas aspas, tá? Eu gosto da minha relação, por exemplo. Aqui na minha casa, eu não sei aonde guarda produto de limpeza, gente, eu não sei. Se eu quero pegar um desinfetante, eu viro e falo, ô Felipe, onde é que é mesmo o desinfetante? Eu não sei. É ele que limpa a casa, eu não faço porra nenhuma com relação a isso. A gente tem uma relação, mas que foi construída, ó. Eu passei pelo amor romântico com ele, eu passei pela reprodução, e até hoje a gente passa, e eu vou desconstruindo isso. Mas qual que é, hoje em dia, a maior dificuldade? É lidar com a estrutura. É lidar com as pessoas que estão em volta que não entendem esse tipo de relação. É lidar com as famílias que olham e acham esquisito eu não saber onde fica o Veja, por exemplo, entendeu? Então, tem uma questão que por mais que você, no privado, construa alguma coisa diferente, publicamente, estruturalmente, isso também vai ser um impedimento para você. Então, não tem como você ter uma relação saudável com homens. Não tem. E outra, eu sei lá, porque eu nunca tive isso do amor romântico, Elis. É louco isso, eu sou casada daqui, mas eu nunca tive o sonho de casar de branco. Eu nunca tive o sonho de, casar e ter filhos. Nunca, 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 nunca. Mas eu tenho esse sonho de que a gente consiga construir uma estrutura justa e igualitária para que até as mulheres que falem, não, eu tenho consciência de tudo isso, mas eu tenho esse sonho de ter um amor romântico, elas possam ter insegurança, né? Que o final do amor romântico não seja morrer, como é para muitas mulheres. Que o final do amor romântico não seja enlouquecer, como é para muitas mulheres, ou perder a sua sanidade mental, ou perder uma série de coisas. Entende? Então, eu acho que não. A resposta é não. Mesmo eu tendo uma relação que eu me contemple nela, não é possível. Não é possível. Porque não se trata de mim. Sim. Eu tô vendo muitas mulheres dizendo assim, poxa, meu castelo caiu agora, né? De fato, assim, a gente não sabe ter um outro tipo de amor, muitas vezes. E aí, quando a gente se dá conta dessa história, parece que fica um buraco assim, e aí, né? E agora? Eu vou fazer o quê? Como que eu vou amar? Como que eu vou me relacionar? Tem gente falando assim pro Gael aparecer que foi meu filho que fez esse barulho. Ai, ele que lindo! Não sei se era um protesto, o que que é? Com um durex, assim. Depois eu vou fazer a pergunta dos filhos, da criação do filho. Mas primeiro eu queria saber isso, Yara, de você. Né? O que colocar nesse lugar? Como que a gente se reconstrói? Como viver uma solitude, enfim. Então, eu acho que a coisa mais importante é assumir a vida adulta e dizer, nós não somos fadinhas, nós não somos bonequinhas. Essa transição ela é muito recente. Até 100 anos atrás, nós estávamos em uma casa, trancadas, parindo, e eram crianças parindo crianças. Então, a mulher realmente ficou muito limitada, né? Mas é o seguinte, agora a gente já cresceu e tem que tomar consciência de como a vida funciona. Então, por exemplo, quando a mulher fala assim pra mim, eu sou muito romântica, tal. Eu nasci romântica, eu sou super romântica. Mas o que funciona pra mim? Eu passo a receita. O romantismo pontual. O romantismo pontual funciona assim. Eu vou jantar com um homem que eu gosto muito, tô apaixonada. Então, naquele momento, naquelas horas, talvez herança da minha fase teatral, naquele momento, naquelas horas, eu crio todas as cenas que eu quiser na minha cabeça. Aquela coisa do nosso amor a gente inventa. Eu olho pra ele, eu falo, nossa, a criança ia ser tão bonitinha se tivesse os olhos dele, a minha boca. Gente, eu fantasio. Aí, se o jantar terminar na cama, tudo bem, que maravilha. Então, nossa, amor da minha vida, aquela cena de Titanic, tudo assim, vou viver tudo ali, na noite e tal. Na hora que o sol aparece, acabou a brincadeira. Eu sou uma adulta, tive uma noite maravilhosa e vou continuar minha vida. Eu não vou levantar pensando que eu estou com um príncipe, não vou criar expectativas de que provavelmente ele vai encher as ruas de flores para que eu passe, né? Não vou esperar nada. Então, assim, a gente tem que começar a pensar um pouco como adulto e ser autorresponsável dos sentimentos.
Porque a mulher, ela fica no desespero de jogar aquelas expectativas de amor romântico no homem. Gente, eu falo isso direto, nem homem, nem mulher, nem gato, ninguém vai te suprir, ninguém vai te nutrir. É você que tem que parar de pé no mundo adulto e falar, gente, o mundo adulto é isso, às vezes dá para brincar, às vezes não dá para brincar. Uhum. O que não dá as pessoas ficam às vezes como viciadas. Elas ficam atrás dessa sensação, mas eu quero estar apaixonado o dia inteiro. Pelo amor de Deus, assim, vício, não dá para você viver nessa frequência. Tem que ser um vício. Tem que ser adulto e falar, gente, vamos brincar, né? Porque assim, o que é legal da brincadeira? Que são momentos de consciência teus. Uhum. Porque se você mergulha no romantismo, você perde a consciência da situação e a noção do perigo. Uhum. Né? Então, eu acho que é legal ser romântica, vamos, tudo bem e tal, mas pontualmente tem horas, tem momentos. Não dá para ser romântica o tempo inteiro, e não dá, muitas mulheres, eu falo isso porque aconteceu comigo, eu tinha a impressão que eu só ia ser feliz no dia que eu encontrasse meu príncipe. Até lá, nada era bom o suficiente. Nada do que eu fizesse, enquanto eu não vivesse esse amor real, esse amor que transcende a eternidade, esse amor que se encontra nas estrelas, que faz as pessoas reencarnarem e tal. Enquanto eu não vivesse isso, a minha vida não começava. Só que a minha vida já estava na pilha, já estava indo para frente, e eu não percebia nada, eu ficava empacando. Porque eu achava que enquanto eu não tivesse o amor, um casamento... Então, assim, eu falo, gente, tirem isso da cabeça e foquem em trabalhar, em estudar, né? Porque não dá para você jogar tanta energia num relacionamento construído de maneira tão frágil, tão... Porque a paixão dura o quê? 2 anos, mais ou menos. Aí você fica 2 anos ali e tal, e depois é ladeira abaixo, né? Então, eu acho importante a gente começar a se autorresponsabilizar e pensar que a vida tem milhões de perspectivas e não ficar nessa coisa de enquanto eu não me apaixonar, eu não estou viva. É isso. É por aí tem um monte de... um monte de gente perguntou assim, como é que faz isso, né? Porque parece até uma atitude meio fria, mas eu fiquei ouvindo a Yara, eu fiquei pensando, eu sou uma pessoa super romântica, né, gente? Minha Vênus é em peixes, é a Vênus mais trouxa do século, assim. Nossa! Minha Vênus é em peixes, então, se apaixonar, que legal e tal. Mas a questão é que a gente também foi ensinada de que a consequência da paixão é uma relação duradoura. Por que a gente não pode se apaixonar toda hora? Sim. Por que a paixão não pode ser a paixão só pela paixão e isso não nos roubar da gente mesma? Porque isso é ensinado. Então, assim, perguntaram, como é que você faz para não ser assim? Na verdade, lendo, estudando, ouvindo outras mulheres, lendo os e-books da Yara, fazendo todas essas questões, da gente começar a perceber o quanto isso são armadilhas estruturais. A gente acredita naquela historinha, né, uma desgraça essa Vênus. A Vênus em peixes é uma desgraça. A gente ouve essa historinha de que o viveram felizes para sempre. A gente nunca entrou em contato com o que aconteceu depois nas histórias, né, do que aconteceu do viveram felizes para sempre. Porque esse felizes para sempre a gente se apaixona, a gente se sente super potencializada quando está apaixonada. A paixão traz pra gente isso. A questão é que a gente é ensinada que essa paixão tem que ser cooptada por uma relação em que a gente tem que logo em seguida ocupar um papel. Né? E a gente não vive a paixão plenamente, a gente pode viver várias paixões, a gente poderia viver um monte de paixões e ficar só na paixão, que ela não precisa significar fazer uma panela de arroz dali 2 meses para aquele cara, entende? A questão é que a consequência natural da paixão pra gente é o aprisionamento. E como é que a gente pode continuar se apaixonando e tendo tesão, e tendo noites incríveis, olhando o céu, a lua, as estrelas, mas que depois disso, isso não signifique que eu vou cozinhar para você, camarada. Isso não signifique que eu quero servir você. Aliás, a paixão tá aqui para servir a mim mesma, porque isso está me potencializando e me fazendo feliz, né? Então, acho que também tem um pouco esse lugar da gente entender quais são as consequências e como as coisas se encadeiam. A gente não precisa virar amarga. Agora eu não me relaciono mais. Agora eu vou guardar para dentro de mim toda a minha libido, meu tesão. Não! A gente só não precisa entender que isso pode ser uma grande ratoeira para pegar trouxa. E é aí que a gente tem que dar uma desviada e falar, opa, pera, eu quero ficar com a parte boa disso aqui e a segunda parte eu não quero, não. Né? Acho que falta a gente pode ser malandra também nesse sentido, né? Tem um livro maravilhoso, gente, antigo já, para quem não leu, né, O Mito da Beleza, da Naomi Wolf, que ela fala como maravilhoso, como que essa questão da beleza, da juventude, né, ela nasce num momento
tal como a gente conhece hoje, no momento em que as mulheres ganham uma força política, uma força social grande, e ela nos puxa para trás, ela nos segura, porque a gente gasta um grande tempo na vida, a gente gasta muito dinheiro, a gente perde foco com essas questões todas. Então, a Naomi Wolf vem falar muito isso nesse livro. E Yara fala também muito sobre isso com relação ao casamento, com relação a essas relações. Como que essas relações românticas tiram energia e não nos deixam seguir para os lugares de poder, para onde a gente quer ir, né? Então, como se relacionar sendo revolucionária, Yara, na sua opinião hoje? Sem ficar para trás, não relacionar. Meu Deus, não. É que eu ainda estou no processo. O que eu descobri, por exemplo, no meu caso, é que eu perdi muito tempo pensando nos relacionamentos. Quando eu estava em um relacionamento, eu perdia muito tempo pensando. E quando eu não estava no relacionamento, eu perdia muito tempo pensando porque eu não estou no relacionamento. Então, eu perdi muito tempo, eu perdi muita energia. Mas hoje, eu acho que dá para desenhar uma coisa mais otimista. Eu acho que a mulher hoje, ela consegue se concentrar no trabalho, nos estudos, e não focar tanto no relacionamento. Mas existe um problema. Onde você vai encontrar um homem que aceite... Aonde você vai encontrar um homem que aceite se relacionar com uma mulher que não se dedica a ele? Porque aí a gente volta para a estrutura. Né? O homem fala, não, tudo bem você trabalhar, você estudar, mas espera aí, você tem que estar em casa a tal hora, o fim de semana é com você. E hoje nós somos, antes, na época da minha mãe, a mulher, ela era um pouco... o homem chegava e falava, não, mulher minha não está na rua essa hora e pronto, acabou, não tem conversa. Né? Hoje, os homens, eles vão pela chantagem. Falam, nossa, mas a gente se casou, a gente quer curtir nosso amor, e você perde o fim de semana estudando, você trabalha até tarde... E a gente quer curtir o amor, ficar no ninho, e você viaja para trabalho, né? Então, assim, quem está colocando esse freio hoje são os homens. Mas eu acho que dá para a mulher ela trabalhar, estudar, e ela determinar o tempo que ela quer investir no relacionamento. É uma coisa, assim, americana, que é muito chocante para nós latinos, mas é aquela coisa, eu tenho tanto tempo para ficar com meu namorado e pronto, acabou, eu não vou sacrificar mais do que isso. Né? Então, hoje... no momento não estou namorando, mas quando eu namoro, eu estou ainda no exercício do desapego das minhas ideias, no sentido de falar, olha, não quero ficar a noite inteira com ele, eu quero ver minhas séries, eu quero ficar no computador, eu não sacrifico mais meu tempo, porque senão eles começam a vir pro teu lado e falar, ai amorzinho, mas a gente só se vê uma vez por semana, tal. Então eu acho que dá para se relacionar sim com a mulher hoje consciente que o homem tira muito tempo, muita energia. Elas têm que decidir o tempo que elas vão gastar, a energia que elas vão gastar. E depois disso, né? Elas têm que encontrar alguém que aceite. E o dinheiro. Porque o homem é muito caro. Hoje tem muito isso. Nossa senhora. Vamos comprar a moto, vamos construir juntos. A Yara fala muito dessa relação do Caixa 2, né? Que eu acho ele fantástico. E tem uma questão, Yara, te ouvindo falar, que também existem... Eu só queria falar uma coisa antes. Tem uma pessoa que está assistindo a gente aqui, eu indico vocês seguirem ela também, que chama Maria Carol Medeiros. Ela tem trazido uma crítica à Naomi Wolf, que inclusive ela está agora no movimento super negativista da pandemia. E a Carol fez vacina, né? E a Carol desconstruiu um pouco o pensamento da Naomi Wolf e indicou no Insta dela outras mulheres que abordam esse tema pra gente ler também. Então é uma pensadora que tá aí produzindo uns conteúdos que eu acho muito legais. Ela comentou aqui, então vejam o que a Carol tá dizendo. Pra mim fez muito sentido, porque eu também tinha esse livro da Naomi Wolf como algo, tipo... E as coisas que a Carol falou me fizeram muito sentido. Mas... tem uma questão também que eu já li, eu não lembro o nome de teóricos muitas vezes, gente, eu tenho esses problemas. Na verdade, eu não lembro o nome de mais nada na pandemia. Que a gente, como você citou, né, os Estados Unidos, a questão de termos mulheres latinas, tem uma questão também, a questão financeira com relação a tudo isso, né? A questão financeira, tem até um pensador que acho que é argentino, que fala que ou espanhol, que só somos monogâmicos porque somos pobres também, dessa relação do dinheiro com relação... Com certeza. Né, com relação às faltas de liberdade e tudo mais. Então, acho que tem aí também, e é sempre isso, é sempre olhar para as estruturas, né? A gente, para mim, o mais importante hoje em dia, ainda mais
do assunto de onde surgiu tudo isso, que foi a Carla, né? Meu Deus, a Carla é uma grande trouxa. É entender a construção de que nós não somos assim porque somos trouxas e não temos que dar conta disso sozinhas. É uma estrutura gigantesca em cima da gente, ensinando a gente a agir desse modo, né? E assim, quando você quer romper com isso, também é uma estrutura gigantesca cobrando você voltar para os eixos. Não é só aquele cara mala que está do seu lado cobrando isso. E ele só cobra isso com tanta veemência porque tem uma estrutura gigantesca atrás dele, tipo, apoiando ele a ser assim. Né? Então tem aí esse lugar que é realmente nadar contra uma corrente de forças desiguais. E aí como que a gente faz isso? Se unindo, se juntando, lendo, estudando, né? Entendendo que desejos, inclusive nossos, assim como o capitalismo faz com a gente, eu desejo aquela bolsa mesmo que aquele desejo foi plantado na minha cabeça, né? O casamento e o amor romântico nesses moldes também foram plantados na nossa cabeça. Pois né? Ninguém fala. Aí... Então, eu até... Pode falar. Eu gostaria só de acrescentar uma coisa, quando a Ana fala da estrutura, tem uma coisa muito interessante. Muitas pessoas falam, não, mas é possível o casamento dar certo, é possível o relacionamento e tal. E eu digo o seguinte, estamos dentro da estrutura, certo? Uma estrutura social. Agora, a minha pergunta é, em que aspecto a estrutura social deu certo? Ela está falida em todos os aspectos, Exato. Não é só dentro da minha casa. A pandemia está mostrando o mundo que praticamente o mundo quebrou. Então estamos em um momento, em 2021, onde existe um desperdício gigantesco de comida e continuam morrendo pessoas de fome. Eu moro em São Paulo, é uma situação crítica, gente. É crítico. Então, assim, no momento que a estrutura inteira faliu, meu Deus, quem eu sou a escolhida para que a estrutura vá dar certo justo na minha casa? Né? A casa da vela prendida, não sei, da luz acesa? Isso não existe. A estrutura, ela está falida em todos os aspectos. Então, por isso que eu falo que é tão difícil a gente ter um relacionamento saudável, porque dentro disso o mundo, né, faliu eticamente, faliu moralmente, faliu economicamente. Então, as consequências nós também estamos vivendo dentro de casa, mas agora com tanto desemprego e as mulheres... eu vejo muitas mulheres, elas correndo atrás. Elas estão fazendo doces, elas estão costurando, elas estão correndo atrás. E os homens estão deprimidos assistindo televisão. Então, é muito complicado. Né? Então, a estrutura em si não é só, né, nos relacionamentos. Né? É uma estrutura mundial. Sim. Então, é de se pensar, né? Vamos supor que essa live aqui tenha tocado algum homem. Que ele está falando assim, pô, realmente eu preciso fazer alguma coisa. Um colega uma vez perguntou, o que eu faço para melhorar o meu casamento, então, para minha esposa? Eu falei assim, reparação histórica. O que vocês acham da reparação histórica dentro dos relacionamentos? Né? Então, eu vou pagar mais porque ela ganha menos, como mulher, por mais que eu ganhe menos, ela passou por isso, eu vou limpar mais, eu vou fazer mais, eu vou estar à frente. O que vocês acham dessa ideia de reparação histórica? Pode falar, Ana. Eu acho que é o que eu tento fazer aqui na minha casa. Né? Acho que tem um lugar... Eu e o Felipe, a gente casou, eu já tinha um filho do meu primeiro casamento, ele tinha 2 filhos do primeiro casamento. São 3 crianças, que agora são 3 adolescentes. E eu nunca vou esquecer um dia que a gente estava bem recente morando junto, eu acordei num domingo, meio-dia, porque eu estava cansada, desci a escada, plena, e aí estávamos 4 jogando videogame, meu marido e os 3. E aí o Felipe olhou e falou, acordou? E aí, a gente não vai almoçar hoje? Eu respirei fundo e falei, eu ia te perguntar a mesma coisa. Eu vou ler na cama, a hora que o almoço estiver pronto, você me chama? E subi. E aí, ele foi pro quarto e eu falei, você nunca mais fale na frente dos meninos assim. Porque aonde que você pressupôs que o almoço sou eu que tenho que fazer? Né? E aí a gente, então, começou... Então, assim, eu faço bem menos coisa hoje na casa do que ele. E às vezes eu fico me sentindo mal, mas eu falo, não vou me sentir mal. Não vou me sentir mal. Porque tem uma questão... Resisto a esse sentimento mal. Desculpa, você tá cansado? Puta que pariu, beleza, tá cansado. A vida é assim, né? Então tem uma relação de troca de funções em que eu não me obrigo a fazer o que é esperado. Eu amo cozinhar, amo. Mas eu vou cozinhar quando eu tô afim, não porque é minha obrigação enquanto mulher nessa relação fazer a comida. E isso, são 3 meninos que a gente tem aqui, né? Então a gente ensina isso para eles o tempo todo.
Imagina eles terem uma mãe como eu, que tem um casamento como esse, e uma mãe e uma madrasta, e essa relação de falar sobre isso aqui é constante do que é obrigação do homem, do que não é obrigação do homem. Isso passa muito, mas não pela educação deles, isso eu falei uma vez para os meninos, não pela educação deles, porque só ter uma mãe feminista não basta. Porque aí eles podem chegar e falar quando crescerem ser o esquerdo macho. Não, mas a minha mãe era feminista. Mas aonde que eles vão colocar os privilégios dele para jogo? Essa é a questão. Né? Porque é justamente isso. Você citou agora, né? Não tem nada que eu mais odeie na minha vida do que grupo de homem fazendo conversinha de sagrado masculino ou de masculinidade. Isso me irrita num nível, porque os caras estão fazendo o mínimo e querem receber aplauso por tudo isso, né? E aí os caras sofrem, porque eu sou um homem. Eu vi, gente, num documentário, o cara falar, eu bato na minha namorada porque a minha educação machista foi muito dura comigo. Ah, pelo amor de Deus, você baixa na sua namorada porque você quer bater, porque o mundo permite que você faça isso, né? Então, educar meninos nessa perspectiva é muito complexo, e é muito mais complexo do que só ensinar a lavar o banheiro e lavar a louça. É muito mais complexo, né? É justamente construir neles uma subjetividade de esperar encontrar uma mulher que não seja a mulher que vai fazer isso para eles. É como é que você constrói uma outra relação subjetiva com a vida, não só com o relacionamento a dois. Né? Enfim, acho que tem esse lugar também que é bem espinhoso. Pois é, e muitas mulheres vão dizer assim, poxa vida, mas se eu ficar assim, eu não vou me relacionar com mais ninguém, né? E sentem medo, né? Então, a cara da Yara aí, pode começar a falar, Yara. Não, gente, Então, eu recebo muito essa pergunta de, mas então não é para sair com mais homem? Não é para me relacionar com nenhum homem e tal? Eu digo o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que fazer, mulheres, vamos abrir a cabeça. Tem um mundo lá fora, não tem só homem, não tem só relacionamentos com homens, né? Então, assim, joga a tua vida pra frente, anda pra frente, aí de repente se aparecer aqui, aparecer ali, você vai indo. Mas não fica nessa coisa de, como eu vou me relacionar agora se todos exploram? Não foca nisso, foca na tua existência. A gente tem que parar de centralizar a nossa vida em relação a eles. Como eu me relaciono com eles? Como eu faço isso com eles? Gente, vamos começar a distrair um pouco. Porque eles puxam também a gente por esse lado, sabe? Então, assim, deixa a vida fluir. Vai trabalhar, vai estudar, e amanhã você conhece alguém, aí você vai entrar num desafio, vai ver como se relacionar com ele e tal. Porque cada cabeça é um mundo, né? Então, eu digo assim, parem de focar tanto em homem. Porque eu acho que é isso que consome as mulheres. Porque é o seguinte, já temos bem claro que a sociedade não vai mudar do lado deles. Então tem que mudar do nosso lado. Mas como ela vai mudar do nosso lado se a minha preocupação é me relacionar com um homem? Né? Eu falo claramente, eu sou hétero, eu gosto de homem, sempre me relacionei, sempre tive namorados, gostei muito, fui muito apaixonada. Não nego que de repente amanhã eu cruzo a rua e me apaixono de novo, se acontecer. Né? Mas eu já tirei esse pensamento da minha cabeça, que foi uma coisa que me consumiu energia durante anos. Como eu me relaciono? Como eu faço para dar certo? Chega, eu já abstraí. Então, se amanhã aparecer, eu vou lidar com o desafio na hora que ele aparecer. Mas eu não vou mais ficar jogada no sofá vendo comédia romântica e pensando, por que eu não conheço um cara desse? Porque tem muita coisa na vida para conhecer, gente, pelo amor de Deus. Né? Então, vamos para frente, vamos trabalhar, vamos estudar e vamos abrir a mente, assim, sabe? Parar de botar o homem no centro do nosso universo, porque eles não são o centro do nosso universo. Sim. Agora, eu acho que a gente já está quase terminando, né? Eu não sei se a live cai com 1 hora. Não sei se tem isso ainda ou não, mas eu queria terminar com uma pergunta. Muitas mulheres agora podem estar num relacionamento abusivo, podem ter dado aquele clique, nossa senhora, eu preciso sair desse casamento, e não tem a grana, e não tem a condição. Então, assim, ou tá pensando nisso, enfim, qual é a dica para todas as mulheres, assim, né, que estão no relacionamento, que se relacionam, que ficaram assim com a coisa ligada? O que vocês podem dizer? Faça a caixa 2 para começar. Vou falar primeiro? Pode ficar à vontade. Pode ser. Eu acho que a gente tem uma grande responsabilidade, inclusive quando a gente fala sobre esses assuntos, de entender que não são todas as mulheres que podem ter essa atitude de, então eu vou me desprender disso.
né? A gente tem mulheres de classes sociais diversas, a gente tem mulheres que estão em situações de perigo, inclusive, de estar com um homem abusivo, violento do lado, diversas. Então, acho que tem aí, até mesmo nesse empoderamento, ele também tem um recorte social. O que eu acho que é importante é a gente pensar sobre como que a gente vai, então, criar condições para que essas mulheres também possam sair. Porque essa dependência, ela tem vários tipos de problemas. Tem a dependência emocional de mulheres que têm a sua autoestima completamente destruída durante anos e que não se reconhecem enquanto um ser, se não tem aquele homem do lado. Tem as mulheres que não têm dinheiro para sair dessa relação e não tem mesmo, e não ter dinheiro quer dizer não comer, né? Então, eu acho que tem uma relação que como que a gente que eu acho que além de ser uma luta individual, né, desses radicalismos que a gente chama, que eu não acho que são radicalismos, né? Quando a gente fala assim, a Yara é radical, gente, radical no sentido de ir à raiz do problema, porque isso que ela fala é sensato, né? Isso não pode ser visto como radical, isso tem que ser visto como sensatez, né? E aí a gente olha para tudo isso e pensa, tem o lado individual, mas tem o lado político. Como que a gente constrói coletivamente políticas para que mulheres parem de morrer? Políticas para que as mulheres não precisam ficar dependentes de um relacionamento para ter casa e comida. Políticas para que o destino da mulher, e que isso passa, gente, por políticas, por exemplo, de direitos sexuais e reprodutivos. A grande maioria das mulheres está presa em relação assim, porque não pode fazer um aborto, porque teve que ter um filho compulsoriamente, ou porque não teve nem acesso a métodos contraceptivos, ou também sofria estupro no casamento, porque as pessoas não entendem, mas você transar com o seu marido sem estar com vontade é estupro, e ninguém fala disso, né? Então a gente tem aí uma série, tá vendo como são vários mecanismos que vão prendendo a gente nisso? Então a gente olha e fala, o que é a discussão de ter pílula de graça ou não tem a ver com a minha relação romântica? Tem a ver, porque é um jeito de te manter mãe e presa e dependente. Então acho que é olhar para tudo isso que envolve a nossa vida individual, mas também é saber que nada disso está descolado da vida pública, da vida política, de quem a gente vota ou deixa de votar, de quais movimentos a gente se aproxima, de tudo isso. Então é ligado uma coisa na outra. O meu grande medo é a gente achar que a nossa única saída é se tornar uma heroína que vai vestir uma capa e vai ser contra tudo e todos isoladamente sozinha. A gente também vai colocar mulheres em vulnerabilidade dessa forma, né? Então acho que é o equilíbrio de compreender as duas dinâmicas ao mesmo tempo. Que linda essa fala, Sim, gente. eu concordo. Sim. Né? Não, eu concordo plenamente com a Ana. Sim, eu concordo porque no meu trabalho eu tenho visto como é assustador a ausência de Estado. É absoluta, é uma coisa inacreditável. Não existe um lugar para onde uma mulher possa correr. As pessoas falam, tem abrigo e tal, mas é um mecanismo tão complexo. Quando uma mulher está com uma arma na cabeça, então a ausência de Estado, ela é assustadora. Mas para quem está no relacionamento abusivo, eu acho que tem um passo que é o fundamental, é o passo da consciência. Porque se a pessoa não tem consciência, ela, mesmo com toda a ajuda do mundo, ela não vai conseguir sair dali. Ela precisa ter consciência que não é daquele jeito que se trata um ser humano e que ela não tem que ser maltratada, ela não deve ser maltratada. Quando a pessoa acorda e vira essa chave e fala, não, mas peraí, o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não é jeito de viver. Esse relacionamento não é saudável, né? Então aí começa, claro, que todo o mecanismo mental nela, uma consciência de falar, isso aqui não é o certo. Porque o problema que eu tenho tido é convencer as mulheres que o errado é o errado. Pronto. Se ele grita com você e ele tá te batendo, é um relacionamento abusivo. Elas vêm e defendem ele. Então, enquanto não virar a chavinha de falar, está errado, não se trata um ser humano do jeito que ele me trata, não vai acontecer nada. É primeiro fundamental, sim, é a chave. Tem que virar a chave e dizer, está errado. O segundo é pressionar o Estado de todas as maneiras. É necessário, sim, a união das mulheres. É necessário abrigos, as mulheres precisam amparo, as mulheres precisam que tem em vários países aluguel quando a mulher, né, sai de um relacionamento abusivo, a colocação de novo delas no mercado de trabalho, porque muitas engravidam, não entraram, acesso aos estudos, enfim. Existe um mundo de política que precisa ser feito, né? É necessário, sim, pressionar o governo para que essas mulheres possam ser amparadas, porque elas não são, inclusive elas são rejeitadas pela própria família, porque entra outro braço maldito deste país, que é a religião. Aí fala, se minha filha separar, se divorciar, eu não vou te acolher.
Eu falo com mulheres que foram largadas na rua, saíram de casa para não morrer, ficaram com bebê e não foram para casa dos pais porque os pais são religiosos. Falo, mulher divorciada não entra na minha casa. Então, assim, é muita ignorância e uma ausência total de Estado. Então, é necessário, sim, políticas públicas e é necessário que as mulheres se unem, se juntem para pressionar todos os governos, prefeitura, governo, todos os aspectos. E uma ausência proposital, justamente para isso. Sim, né? Eu estava falando isso numa outra live, que a gente precisa entender que quando qualquer governo, a gente ouve isso desde que o mundo é mundo, defende a família brasileira, quando você ouve alguém falando em defesa da família brasileira, essa defesa, ela não é moral. Ela é uma defesa de uma unidade econômica. Sem a família brasileira, como ela está estruturada, que é uma mulher extremamente explorada, fazendo muito serviço gratuito, o Estado quebra. O Estado precisa das mulheres com o seu tempo, com o seu trabalho usurpados, explorados para poder continuar existindo. Então, quando alguém defende pela família brasileira, ele está defendendo, gente, essa unidade econômica. Não é uma unidade moral. Porque a família tradicional brasileira é a coisa mais imoral que existe, certo? Mas não é? É uma mulher explorada, é um cara que é violento, são crianças que são educadas de uma maneira a continuar reproduzindo todos esses padrões. Então, sempre que você ouvir alguém falando em defesa da família tradicional brasileira, duvide. Ela está defendendo um modelo econômico que continua perpetuando a exploração das mulheres e que continua perpetuando o estado das coisas como elas são. E aí, junto com isso, vem a religião, vem o Estado e vem tudo junto, perfeitamente desenhado para a gente continuar nesse lugar de opressão que a gente vive. Ô, gente, eu fico emocionada assim, com a fala de vocês e eu tô tão feliz de ter tido essa ideia de juntar vocês duas, porque aí seguidores de Yara conhecem Ana, seguidores de Ana conhecem Yara, quem não conhece ainda, meus seguidores ganharam esse presente, assim, e é um presente ter vocês também, eu aprendo muito. Tá todo mundo falando, deixa a live salva, vou deixar a live salva, vocês vão compartilhando aí, e teve gente falando assim também, Ana, faz podcast disso. Vamos fazer, vamos fazer, vamos botar mais temas na roda, né? Sugiram aí para Yara, para Ana, para mim, vai ser um prazer, gente. Isso é... Não, acho que do que a gente falou hoje, surgiu tanto assunto que cada assunto dá para fazer um podcast diferente, assim. A gente foi pincelando muitas coisas importantes que dá para aprofundar, né? Dá para aprofundar em várias coisas. E aí é isso, quero agradecer demais vocês, são duas queridas, dois amores para mim. E se vocês quiserem deixar uma mensagem final agora para a gente encerrar, vocês podem ficar à vontade. Pode ir, Ana. Eu queria agradecer muito, acho que eu fiquei muito surpresa com a repercussão do post que eu fiz. Sabe quando você faz assim, na cama, no sofá, tipo, vou escrever sobre isso, de repente você vê o quanto isso toca as pessoas, achei incrível essa ideia. Então, eu só digo isso, assim, fiquem cada vez mais juntas, cada vez mais espertas, se informando, buscando, né, e tendo a certeza de que a gente nunca é louca. Se alguém falar que a gente é louca, a gente está no caminho certo. Então, é isso. Queria muito agradecer, falar que também estou aqui, meu Insta está aberto para quem quiser continuar trocando, conversando, que acho que esse assunto a gente tocou nele, assim, é só o começo de muitas coisas que a gente precisa fazer, e enfim... E é isso. Muito obrigada. Eu agradeço muito. Eu adorei estar aqui com vocês. Foi uma honra. Agradeço demais a oportunidade. Precisamos, sim, cada vez mais falar e falar e falar. E eu gostaria de deixar uma mensagem. Mulheres, resistam. Resistam. Resistam, porque dias melhores virão. E nós precisamos continuar resistindo. Não se dobrem ao patriarcado. Resistam, lutem por vocês, lutem pelos sonhos, lutem pelos filhos. Mas resistam. Dá para ser feliz, gente. Não precisa ficar nessa ideia de que precisa de homem. Não. Dá para ser feliz. E vamos, sim, procurar e pressionar um estado melhor, porque nós precisamos viver em um lugar melhor. É muita crueldade o que fazem com as mulheres. E a gente nem entrou na categoria mãe. Né? A crueldade que essas mães sofrem neste país. Então, adorei a live. Espero que possamos fazer outras. Eu estou sempre à maior disposição. Sim. Meu Instagram é @yaradupom. E me chamando para live, gente, estou pronta. Maravilhoso. Eu queria falar isso que a Yara falou, né? Dias mulheres virão. Eu adoro essa frase. Né? Dias mulheres virão. A Ângela escreveu isso. Ser uma mulher feliz, gente, é muito revolucionário. Feliz, dona de si. Então, sejamos. É isso, gente. Obrigada. Sejamos. Até a próxima. Não vamos demorar. Obrigada. Obrigada, gente. Um beijo grande. Obrigada a todo mundo. Obrigado. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.